Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia do Exponenciando e hoje a gente vai falar sobre a equação do segundo grau. Talvez você conheça ela por outro nome e com certeza ela já deve ter tirado seu sono alguma vez na vida. Mas a equação do segundo grau, ela nem é tudo isso que vocês estão imaginando, ela nem é esse monstro todo. E eu vou mostrar para vocês hoje que na verdade ela é bem tranquila. Então a gente vai ter, além da aula, uma curiosidade histórica muito legal que se eu fosse você, eu ficaria para poder assistir. Só acho. Bom, vamos para a aula então? Como a gente já viu anteriormente aqui na playlist com equação, a gente viu um pouquinho de função, a gente viu o que era uma expressão, enfim, variável, incógnita. Agora a gente vai dar continuidade, a gente vai falar especificamente da equação do segundo grau. Você já deve ter ouvido falar dela, principalmente pelo nome, que é muito famoso da fórmula. Mas isso a gente já vai comentar. Assim como a equação do primeiro grau, a equação do segundo grau tem sim a sua forma padrão. E ela é ax² mais bx mais c igual a zero. Muito parecida com a do primeiro grau. Não sei se vocês lembram. Se vocês não lembram, ótima oportunidade para a gente voltar no vídeo e relembrar. Bom, e o que a gente tem? A, B e C podem não, eles são números pertencentes aos reais. Então, eles podem ser número com vírgula, número inteiro, pode ser uma fração, que você quiser. Pode até ser um número negativo, tá tudo bem. Sendo que a gente tem aqui a nossa regra master, a mais importante, que não pode ser quebrada de jeito nenhum. Que o A nunca vai poder ser zero, porque é aquele esquema. Se o A for zero, a gente não vai ter o x². Se a gente não tem x², a gente vai ter o quê? Bx mais c. Bx mais c vai virar uma equação do primeiro grau. Então, o A não pode ser quadrado, porque é isso aqui que faz virar do segundo grau. Perfeito, gente? Bem tranquilo essa parte, né? E aí, então, a forma padrão, ela serve só para a gente poder ajustar. E vocês vão ver que na equação do segundo grau, a forma padrão vai ser muito utilizada, porque um dos métodos de resolução necessita de que a forma padrão esteja montada. Se ele não tiver na forma padrão, você vai ter que colocar. E aí a gente vê em alguns casos, porque a gente pode ter as seguintes configurações de equação do segundo grau: ax mais bx e ax² mais c. Essas aqui, elas são... vou colocar todas igual a zero, gente, porque a gente vai ter que acabar colocando isso pensando numa forma mais padronizada, que nem a forma padrão. Qual é a diferença desses aqui para o de cima? O de cima é o que a gente chama de equação completa. Por que completa? Porque ela tem todos os componentes que uma equação do segundo grau pode ter. Ela tem o coeficiente com o x², um coeficiente com o x e um termo independente. Tudo isso igualado a zero. Essas aqui é o que a gente chama de equações incompletas. Elas ainda são do segundo grau, mas elas não têm todos... Peraí, incompletas. Ela não tem todos os elementos que ela pode ter. Então é tipo assim, você vai, pede um lanche e pede para tirar alguma coisa. Você não come salada. Então, aqui é o lanche completo. Aqui é o lanche sem salada. Aqui é o lanche sem milho, enfim, o que você não come. Então, vocês podem ver que o que nunca muda é que esse ax² sempre vai ter que estar presente. Mas eu posso ter só ele, vai ser uma equação do segundo grau. Eu posso ter ele mais o bx e eu posso ter ele mais o c. Ambos são de equação do segundo grau. A única coisa é que elas vão ser equações incompletas. E vocês vão ver que essas equações incompletas, elas vão ter um significado lá na frente. Principalmente para as formas de resolução. Como será que a gente pode resolver a equação do segundo grau? Existem várias formas. Por exemplo, a gente pode fazer... Então, vamos lá. Resolvendo a equação do segundo grau. Basicamente, a gente tem duas formas principais, que é o que a gente vai ver durante as aulas de equação do segundo grau. A primeira é a que todo mundo conhece, que é a fórmula da equação. Vou colocar a equação assim, só para a gente poder ir mais rápido. Do segundo grau.
Como funciona a fórmula da equação do segundo grau? Por nome, talvez você não lembre quem é, mas com certeza isso aqui já te fez chorar algum dia. É a seguinte fórmula: é menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso sobre 2a. Aí, com certeza, quando eu comecei a escrever, você aí da sua casa ou falou ou pensou: nossa, professora, é a fórmula de Bhaskara. Por que você não falou por esse nome? Porque essa não é a fórmula de Bhaskara. Vocês sabiam disso? E aí agora vem então a nossa curiosidade histórica da aula. Bhaskara foi um matemático que usou muito de equação do segundo grau no seu trabalho. Mas a equação do segundo grau não foi descoberta nem montada por ele. Ele utilizou da equação do segundo grau. Bom, acho que vai ser meio estranho se vocês chamarem isso aqui de fórmula de Bia só porque eu uso a fórmula. Ou qualquer outro nome de qualquer outra pessoa que use. Então, basicamente, a fórmula para resolver equações quadráticas, porque tem o termo lá ao quadrado, que é do segundo grau. Olha que chique esse nome. Para resolver equações quadráticas, não tem nome. É fórmula da equação do segundo grau, fórmula da equação quadrática. Você pode se referir dessa maneira, mas não se chama fórmula de Bhaskara. E isso é adotado só aqui no Brasil. É uma coisa mais da nossa cultura, da gente continuar falando errado. Tanto que tem livros didáticos, tem apostilas, muitos professores falam. Na escola a gente aprende desse jeito. Mas, agora que eu descobri que não é, fica meio esquisito ficar passando fake news para vocês. Se você ainda quer chamar de fórmula de Bhaskara, tá tudo bem, é uma opção sua. Mas aqui eu não vou chamar. Então, lembrem-se que a fórmula da equação de segundo grau é o que vocês conhecem da escola de fórmula de Bhaskara. Eu só não vou chamar assim, até porque não é o nome dela. Seria meio esquisito, por exemplo, eu ver você na rua e chamar você por outro nome, sendo que esse nem é seu nome. Bom, fora ela, a gente tem mais uma coisa. A gente tem um segundo jeito de resolver que as pessoas amam, mas eu particularmente não gosto muito. Para mim, ele não é tão legal. Eu prefiro muito usar a fórmula, que é por soma e produto. Mas gente, vocês não é que vocês gostam, vocês amam soma e produto e eu não entendo por quê. Eu acho ele muito mais confuso do que a gente fazer a equação, mas aí vai de cada um. Então a gente vai ver como que a gente faz por sobreproduto, como que a gente faz com a fórmula, quais são os casos que vão funcionar, quais são os casos que não vão funcionar, porque sim, pasmem, nem todos os casos vão funcionar para fazer sobreproduto. Às vezes só com a fórmula, porque a fórmula abrange todos. E a gente também vai aproveitar e puxar um ganchinho de produtos notáveis. Como os produtos notáveis podem ajudar a gente quando a gente está estudando a equação do segundo grau. Vocês vão ficar chocados, mas eles têm super a ver e eles preparam um terreno. Então, a nossa próxima aula vai ser direto disso: produtos notáveis. Vamos falar sobre eles para dar uma esfriadinha aqui, para deixar essa parte muito divertida para o final. Porque se a gente se divertir agora no começo, vocês não vão querer ver produtos notáveis. E aí, então, vou fazer um vídeo separado, um para fórmula e o outro para soma e produto, para a gente poder separar bem e para você poder estudar o que você mais tem dificuldade e não ter que ver um vídeo todo sobre várias coisas que às vezes você já sabe. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ver sobre gráficos também, e essa parte é muito legal, porque a gente vai poder puxar um gancho para física. Pois é, parece impensável, mas a gente vai poder puxar um gancho para física também, com essas equações do primeiro e segundo grau. Então, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nos próximos vídeos. Espero que vocês assistam os próximos vídeos e que vocês estejam gostando. Deixe seu like, não deixe de se inscrever aqui. Deixe nos comentários também o que você quer estudar, que a gente estuda junto. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Um beijo e até a próxima. Tchau!